Olá, namastê, tudo bem com você? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre um capítulo desse livro que se chama Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, que foi organizado pelo Vladimir Safatli, o Christian Dunker e o Nelson da Silva Jr., entre outros autores. São vários artigos. Esse aqui é o livro. E eu já fiz alguns posts falando sobre outros capítulos, mas eu cheguei num capítulo que me fez refletir um pouco mais, e aí não caberia em um post só, por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Então, vamos falar um pouco sobre os conceitos da psiquiatria, conexão com o neoliberalismo e como que isso tem a ver com a concepção do yoga hoje em dia. Então, já deixa seu like e vamos lá. Bom, aqui eu cheguei nesse capítulo que se chama A Psiquiatria sob o Neoliberalismo, da Clínica dos Transtornos ao Aprimoramento de Si. O que eles falam aqui nesse artigo, com várias referências de estudos e uma revisão histórica da concepção da psiquiatria no mundo? É que a psiquiatria passou de um lugar que também não é louvável, de simplesmente guardar pessoas que não eram trabalhadoras, pessoas que não estavam aptas para trabalhar dentro do sistema capitalista depois da Revolução Industrial, né? Então, a psiquiatria servia tanto como uma forma de, tipo, simplesmente tirar aquelas pessoas da sociedade, pessoas que não eram produtivas dentro dessa lógica, né, que se implementou, né, nessa época. E elas também serviam como se fossem casas de correção, né? Tanto que na Inglaterra, os manicômios, eles eram chamados de workhouses, e onde as pessoas eram obrigadas a trabalhar, às vezes para não produzir nada. Tipo assim, eles contam aqui a história de que os internos, eles trabalhavam cavando poços, sendo que não tinha o objetivo de encontrar água, era só o trabalho pelo trabalho, porque eles acreditavam que fazendo a pessoa trabalhar, ela iria melhorar, sei lá, né, daquele transtorno. Então, a gente pode entender os transtornos psiquiátricos como uma forma dos sujeitos, né, dos indivíduos, como que de alguma forma se resistirem a essa ordem de que nós temos que ser o tempo todo produtivos, produzindo pro capital, né, pro lucro de poucas pessoas, né, ou sermos consumidores. Então, tipo, o transtorno psiquiátrico, e até mesmo num livro aqui sobre o qual eu já falei algumas vezes, sobre a depressão, que é o livro da Maria Rita Kell, chama O Tempo e o Cão. Ela fala sobre como a depressão é uma forma de resistir a essa nova ordem a qual nós vivemos, que o tempo é rápido, que a gente está sempre que tem que estar em constante aprimoramento, e eu vou chegar nisso aqui. Então aqui eles vão falar sobre essa conceituação e como com o tempo foi se revendo, né? De um lado positivo, muito super ótimo, maravilhoso, que foi a reforma psiquiátrica, que foi esse questionamento de internar pessoas, né, em algumas instituições, e a gente sabe muito bem que essas instituições realmente serviam para aglomerar pessoas e jogar elas lá dentro e tratar elas como nada. Até mesmo aqui no Brasil, na época da ditadura, os manicômios eram também uma forma de manter pessoas que eram contra o regime, né, guardadas, presas, e até mesmo fazendo com que elas tomassem tantos medicamentos que elas ficassem realmente daí, finalmente, impossíveis de conviver em sociedade. E talvez você já deva ter visto aquele filme do Rodrigo Santoro, né, no qual ele fuma maconha e o pai dele interna ele no manicômio, e aí por causa dos medicamentos do manicômio é que ele realmente fica totalmente com muita dificuldade mesmo para se relacionar, né. Então, como tem um outro capítulo que eles falam sobre a visão do neoliberalismo sobre o conceito de liberdade, né, e que eu coloquei isso num post no Instagram, eles falam aqui que como essa ideologia, né, do neoliberalismo transforma a nossa conceituação sobre liberdade, também vai transformar como a gente enxerga o sofrimento psíquico, né, e como a gente enxerga a nossa subjetividade. Então, não é em todas as épocas, em todos os tempos do mundo que nós nos da mesma maneira. E aí eu coloco uma discussão que eu tava participando um dia desses, a capitalização do yoga, né? E uma coisa que eu sempre falo, né, é o seguinte: às vezes a gente fica defendendo, tudo bem, então se você ensinar o yoga tradicional, tudo bem você ganhar dinheiro com isso e tudo. E assim, a gente não sabe exatamente o que é o yoga tradicional mais, porque imagina a subjetividade
das pessoas que escreveram os livros de yoga 3.000 anos atrás, há muitos anos atrás, onde a gente não vivia numa sociedade nem mesmo capitalista, né? Antes da Revolução Industrial, e hoje a nossa subjetividade é totalmente diferente. A gente interpreta esses textos de acordo com a nossa subjetividade, né? E tipo assim, mesmo dentro da ciência mais materialista de todas, existe o reconhecimento de que o observador interfere no que está sendo observado, né? Então, tipo, é importante a gente observar essa dialética, que, de acordo com esse artigo, é o que tenta se apagar nessa nova visão da psiquiatria e da saúde mental, que é a gente parar de ver a relação do indivíduo com o todo, né? Assim, por que se formam sintomas, qual é a função dos sintomas, né? E só simplesmente ver a parte biológica dos sintomas que aparecem, com estudos de computador, com estudos biológicos e até hereditários, e simplesmente ficar nisso, como dando diagnóstico a partir dessa não conexão com o todo, né? Com o local, onde a gente está, em qual sociedade a gente vive, qual é o nosso tempo histórico, qual que é o jeito da gente observar, se ver dentro da sociedade. Isso, segundo a psicanálise, e Freud fala isso, eu vou ler aqui, e o que eu vou falar, principalmente aqui, sobre Freud, eu tirei desse livro, do Winnicott, O Ambiente e os Processos de Maturação, num capítulo no qual ele fala sobre as classificações dos transtornos psiquiátricos, no qual ele tenta colocar uma visão da psicanálise mesmo, para que ajudar, né, nessas referências desses livros, né, tipo DSM e tudo. Então, na verdade, Freud, ele se preocupa, ele fala muito sobre a relação do sujeito com a sociedade, porque para ele o grande causador, vamos dizer, não causador, mas é onde começam mesmo os sintomas, que foi a parte que ele estudou, ele especialmente, mas que ele começou a estudar mesmo as histerias, que são neuroses, e as neuroses, segundo ele, começam no momento em que os indivíduos, os sujeitos, né, as pessoas, começam a se relacionar com o mundo, tipo, que é na fase do complexo de Édipo, que é quando a criança, ela se vê como inteira, e ela se relaciona tanto com o pai quanto com a mãe, como pessoas inteiras. E aí existem várias complexidades, né, na descoberta dessas relações triangulares que vão se expandindo para outras pessoas, instituições e no mundo, e que criam, né, formas como que a gente tem tendências de se relacionar com o mundo. Então, o sintoma em si, ele é uma combinação entre o ambiente e o sujeito. Exemplo sobre a psicose, e daí já é mesmo o Winnicott que fala isso, a tendência regressiva, no caso psicótico, é parte da comunicação por parte do indivíduo doente. Então, para ele, quando a pessoa tem, tipo, um sintoma, o sintoma é uma comunicação. Uma comunicação, ela só acontece em relação, né? A gente não comunica pro nada. Eu tô aqui comunicando porque eu sei que alguém vai assistir esse vídeo. Vem muito da psicanálise e outras correntes da psicologia também, que é a relação do sujeito com o mundo. E essa nova psiquiatria que vem surgindo, de alguns autores que viram como que a psiquiatria começou a se transformar também como uma coisa muito genérica, que os sintomas eram genéricos e que não tem estudos realmente suficientes para falar, olha, como assim, você tem uma pedra no rim, ou você tem um tumor, alguma coisa física, né? Você tem como mensurar, você tem como ir lá fazer um exame de sangue, tudo, e você fala, você descobre que você tem determinada doença através desse diagnóstico. Mas na psiquiatria é muito mais difícil fazer um diagnóstico baseado só na biologia da pessoa, né? Tipo, você não vai fazer um exame de sangue e falar assim, você é esquizofrênico, você é autista, você é do espectro, né? Assim, não tem como. Então, assim, como que você vai fazer? E eles estão tentando, né, ter um movimento aí dessa nova psiquiatria que é pra justamente tentar achar uma coisa muito mais biológica, como se a pessoa fosse isolada totalmente do mundo. E isso já aí tá um fator que eu acredito que é importante a gente trazer, porque como isso é muito formador, como eles falam aqui, da nossa subjetividade no geral, né, porque assim, é o jeito como a gente se vê e como a gente também vê os outros, eu acredito que, e a gente poderia repensar nisso também na nossa visão de como é o sujeito dentro do yoga, né, que às vezes a gente vê como é um esforço pessoal, é um olhar pra dentro, como é importante o autoconhecimento, como é importante a gente silenciar, se retirar do mundo para poder ver as coisas que a gente tem dentro de nós, a gente curar
as nossas feridas, mas eu acredito que aí existe uma falha, que é essa de a gente pensar que a gente olhando pra dentro, a gente se voltando pra dentro, e a gente se preocupando com a nossa subjetividade, a gente acaba esquecendo que nossa subjetividade é formada na nossa relação com o outro. E a gente acaba até, acho que, talvez, né, porque eu acho que por causa dessa fala, né, do yoga, desse discurso, a gente acaba se desvencilhando. A gente acha que a gente pode estar bem se a gente simplesmente olhar pra dentro e trabalhar para o nosso bem-estar pessoal. Esquecendo que nós vivemos numa sociedade, num tempo histórico e que nos afetam. Mas eu acredito que esse tipo de discurso que está sendo colocado, né, na área da medicina, da psicologia também, né, porque a psiquiatria envolve também isso. Então essa visão de sujeito do neoliberalismo acaba se reproduzindo, ou usando a própria lógica do yoga e se reproduzindo dentro da nossa prática do yoga, como uma forma de um trabalho individual sobre si mesmo, esquecendo que nós só somos quem nós somos porque nós estamos em relação, porque nós vivemos em relação e porque nós somos afetados, inclusive, por essas formas de se ver e de se conceber no mundo. Isso é uma coisa super importante que eu acredito que falta nas nossas práticas. A gente fala de teoria, o que é muito importante. A gente faz a nossa prática física, mas é cada um no seu tapetinho. E olhar pra dentro, sim, é muito importante. Mas a gente tem que olhar pra dentro para poder levar isso para fora nos nossos relacionamentos e na nossa relação como um todo, com a sociedade onde a gente vive, com justamente na observação e nessa auto-observação começar a perceber como a gente não interiorizou esse estilo de pensamento colocado aqui, né? De que a gente simplesmente como a gente pode trabalhar na nossa biologia e sermos melhores através disso, esquecendo justamente das relações. Muitas pessoas podem conceber que a psicanálise é uma atitude também muito solitária, pensando simplesmente nessa coisa do inconsciente, dos sonhos e tudo, mas acontece que é isso, assim, a psicanálise, ela trata da relação desse inconsciente com o mundo e como o ambiente vai ou não, né, favorecer certos tipos de sintomas, ou da gente virar maduro, né, da gente amadurecer no mundo. Pra Freud também, né, porque pra você chegar nessa fase de você conseguir se relacionar com dois outros seres humanos, né, que seja o pai e a mãe, como pessoas inteiras, é necessário um amadurecimento, né? Então a gente acaba esquecendo que esse amadurecimento só vem pela relação, através da relação. E principalmente o Winnicott, ele sempre fala o tempo todo, o desenvolvimento acontece através da relação com o ambiente, sujeito e ambiente. É dialético, é tipo um influencia o outro mutuamente o tempo todo. Não é uma coisa sozinha. Se você largar uma pessoa sozinha lá, ela não vai se desenvolver, ela não vai aprender a andar, ela não vai aprender a falar e ela também não vai, talvez, desenvolver sintomas, né? Porque ela tem o que pra comunicar pra quem? Quem seria o sujeito sem o social, né? Existe um outro ponto importante aqui a se colocar, que também se relaciona muito com como o yoga é vendido e falado, é sobre o enhancing, que eles tentam traduzir para o português, mas que a gente poderia trazer como tipo sempre um melhoramento. E um exemplo disso é o fato de, por exemplo, principalmente nos Estados Unidos, muitas pessoas saudáveis que não têm nenhum diagnóstico de transtorno e usarem remédios para o TDAH, que é o Adderall, para poderem ter mais resultado nos estudos. Então, tipo assim, as pessoas tomavam Adderall para fazer prova, ou para, tipo, os residentes de medicina. Aqui eles citam até uma pesquisa que fizeram com residentes de medicina e que, tipo, quase todo mundo tomava esses remédios, que eles tinham, tipo, a maioria deles não tinha diagnóstico de TDAH, mas eles tomavam ou porque eles queriam se sair melhor na prova, ou porque eles tinham medo que se os colegas deles tomassem e fossem melhor na prova do que eles por causa disso, então eles não queriam ficar para trás e tomavam o Adderall. E depois também tem alguns estudos que tentam colocar fatores positivos de pessoas saudáveis sem nenhum diagnóstico de depressão tomarem doses pequenas de antidepressivos para elas terem, tipo, em geral, uma vida melhor, onde ela não se afetasse com os estímulos, tipo, onde a pessoa
não se irritasse, por exemplo. Eles falam aqui sobre o papel da indústria farmacêutica em bancar esse tipo de estudos para poder aumentar as vendas. E depois eles começam a falar também sobre como a venda de remédios psiquiátricos e como também as pesquisas na área da psiquiatria, na área da farmacologia, diminuíram muito de alguns anos para cá. E o que aumentou foi o surgimento dos aplicativos, por exemplo, como até tem o aplicativo de meditação, o Headspace, que funciona nesse mesmo sentido, que não é mais uma interação farmacológica, né? Você não toma mais um remédio para estar sempre melhor, porque aqui no caso, então, a psiquiatria começou também a ser utilizada não apenas como uma forma de você ajudar pessoas que já apresentam transtornos, mas pessoas normais que querem estar melhores ainda, mais produtivas. Normalmente é com essa lógica, né, de estar mais produtivo, ou tipo uma pessoa que trabalha com marketing, que quer estar mais criativo, mais concentrado. A pessoa já mas ela quer melhorar ainda mais, sempre mais. E isso tem tudo a ver com essa lógica. E eu vejo muito, e inclusive eu já me percebi porque lendo essas coisas eu percebi que eu já falava, né, assim, você pode ser melhor, você pode ser uma pessoa melhor do que você já é, você pode ser uma pessoa mais concentrada, mais produtiva. Olha como o yoga é maravilhoso. E aí, talvez seja importante a gente começar a prestar atenção se a gente não tá caindo numa armadilha com isso, justamente, de a gente mesmo na intenção de vender o yoga e que a gente tenha uma boa intenção realmente com essa prática, mas de estar vendendo o yoga como instrumento da lógica neoliberal, que é uma lógica que, na verdade, aprisiona mais as pessoas, que é uma lógica que, na verdade, se você for ver, porque quanto mais uma pessoa acha que ela tem que estar sempre melhorando, ela fica cada vez mais triste, né? Ela sente que ela nunca vai estar bem consigo mesma, que é também o oposto do que a gente aprende, porque a gente aprende que quanto mais a gente sempre quer estar mais e melhor, mais a gente sofre. Isso é uma das causas do sofrimento humano, né? Tipo, o apego, né? Ou a aversão a tipo, eu não posso ficar com raiva, eu não posso ficar triste, não sei o quê. Então se eu tomar um pouquinho de antidepressivo todo dia, eu vou evitar isso, eu vou ficar mais tranquilo todo o tempo. Mas por que você quer ficar mais tranquilo todo o tempo? Tipo, você quer virar uma máquina? É isso que você quer? Então eu acho que a gente tem que prestar atenção. E isso é uma coisa que eu também vou começar a me policiar muito mais nesses discursos que a gente usa com boa intenção para poder propagar a palavra do yoga, que muitas vezes, na verdade, a gente está vendendo uma lógica neoliberal, que é justamente essa ideologia neoliberal que é totalmente abraçada com políticas de extrema-direita que fazem maiorias de pessoas sofrerem extremamente, né? Que é totalmente excludente, preconceituosa, patriarcal e também que tá ligado com sistemas nazistas e fascistas, né? Desses sistemas mais, vamos dizer, antigos dessa extrema-direita, todos os economistas eram neoliberais, né? Então, mesmo esse livro, ele explica como a lógica do neoliberalismo, eles têm uma ideia de que, isso tem que ser implementado, quer você queira, quer não, e nem que tenha que ser forçado, vai ser feito, né? E é o que a gente tá vendo acontecer hoje no desmonte das instituições aqui no Brasil, né? E como isso afeta grande parte da população que depende do Estado. Para quem não depende do Estado, é indiferente, né? E é por isso que eu acho que tem muitas pessoas justamente que acabam não se posicionando, porque elas não são diretamente afetadas pelo desmonte do Estado, porque elas têm condições financeiras e que para dentro da lógica do do neoliberalismo, elas são merecedoras, né? E a gente sabe que não, mas tudo bem, senão eu não vou me estender muito nisso. Mas enfim, e aí elas se dão ao direito de não falar, porque simplesmente tanto faz. Existem pessoas que estão dentro de um local, dentro de uma posição, né, dentro da sociedade, que não importa qual governo venha, elas não vão ser afetadas, né? Então aí acho que elas podem se dar a bênção, né? Sei lá, ser uma bênção, mas assim, a felicidade de não necessariamente ter que se posicionar em relação a nada. Autossuperação o tempo todo. Será que o yoga serve pra gente estar se autossuperando ou simplesmente pra gente ficar de bem com como a gente é? E talvez a gente até mesmo fala, eu não preciso me autossuperar de nada, entendeu? Porque no final é isso que leva ao sofrimento psíquico, a depressão
E também a gente pode falar dos transtornos de ansiedade, como que estão ligados com a lógica neoliberal, né? Dessa autossuperação o tempo todo, dessa rapidez, dessa necessidade de estar sempre produzindo ou consumindo. E aí existe tanto os transtornos de ansiedade, que são super, super normais, vamos dizer, quase todo mundo já deve ter tido alguma coisa aqui, ou a depressão, que é como que uma recusa a entrar no sistema, entendeu? Na depressão, o tempo ele passa devagar. Na depressão, a pessoa ela não vai sair do quarto, ela não quer produzir. E aí é como que fosse exatamente uma recusa, tipo, eu não quero entrar nesse sistema agora, não tá dando, eu preciso de um tempo. E aí eu acho que é muito interessante a gente observar como os transtornos estão ligados com a época e observar se a prática que a gente está colocando aí no mercado, que a gente está divulgando e passando para os nossos alunos, qual é a forma que a gente está, se a gente não está colaborando para isso ou ajudando as pessoas a perceberem que elas não precisam de mais. Elas já estão bem o suficiente e talvez da gente juntos começar a produzir uma nova lógica que não gere mais tanto sofrimento psíquico, né? Então é isso, gente. Olha, eu recomendo muito a leitura desse livro. É muito bom mesmo. Eu acho que situa a gente no aqui e agora de uma forma impressionante e quebra muitas barreiras e a gente consegue ver, pelo menos eu tô conseguindo ver, que muitas ideologias que a gente fala que são políticas, que a gente fala que são de partidos políticos, na verdade não são. São lógicas econômicas, né, que acabam entrando aí, né, tipo, dentro da nossa cabeça, da nossa subjetividade, da coletividade, do como a gente vê o que é a liberdade, por exemplo, o que é um transtorno psiquiátrico, né? Então, acho muito, muito bom. E se você já leu, deixa aí seu comentário. E é isso, gente. Olha, eu vou deixar as referências aqui na descrição. E se você tem alguma pergunta pra fazer, faça. Se você também quer comentar, se você também já se viu falando coisas parecidas, também comenta aqui. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo. Tchau. Namastê.